Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Hoje eu vou estar citando para vocês, lendo na verdade um texto da Palavra do Senhor a pedido de uma inscrita do canal. Eu não vou dizer o nome dela porque eu não pedi autorização, mas ela sabe quem é que eu estou dizendo. Essa pessoa falou: Cris, faz um vídeo, fala sobre esse texto porque complementa muito bem os dois últimos vídeos que você postou. Então estou aqui para ler esse texto com vocês. É um texto bem fácil e é muito fácil para o entendimento, né? Então não vou precisar falar muito do texto, mas eu quero dar sim o meu parecer de algumas coisas que eu estou vendo e que tem muito a ver com esse texto. Vou deixar aqui abaixo na descrição as referências bíblicas, ok? Mateus capítulo 11. Depois que acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhes perguntarem: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e é mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele pregará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de forças se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e vocês quiseram aceitar. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ao que posso comparar a esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças gritando umas às outras: Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comelão e um beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades que haviam sido realizadas a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, aí ele começa a citar o nome das cidades. Ai de vocês, Corazim, e ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinza, que era o momento de humilhação, né, que as pessoas faziam. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês, porque essa cidade não estava crendo nas palavras do Senhor, né? E ele diz que se tudo que ele estava fazendo ali, naquele momento, tivesse sido nessas outras cidades, eles teriam convertido, né? E você, Cafarnaum, será elevada até ao céu? Não. Você descerá até o inferno. Se os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje.
Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. E o finalzinho aqui, gente, olha que interessante. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, apenas 6 minutos, né, de leitura, bem rápido, depois vocês meditam. Mas aqui Jesus estava falando para um povo que estavam brincando com as coisas de Deus, não estavam levando a sério as coisas de Deus. Alguns não estavam acreditando naquilo que Jesus estava pregando para aquelas nações, para aquelas cidades, né? E aqui ele fala no início sobre João Batista. João Batista é o primo de Jesus e ele veio antes de Jesus, preparando o caminho para Jesus depois chegar e pregar a palavra dele. Então João Batista já estava falando que Jesus ia vir, que ia pregar, que ia falar sobre o reino de Deus, e ele estava pregando para aquelas pessoas, só que as pessoas também nem todas estavam acreditando em João Batista. Só que João Batista foi preso. E aí, neste momento que João Batista é preso, ele viu o que Jesus estava fazendo e ouvindo o que todo mundo estava falando, ele está curando, está pregando, está fazendo muitas coisas. Então ele manda os discípulos dele lá perguntar se Jesus era o Cristo mesmo ou se eles haviam de esperar outra pessoa, né? O verdadeiro Cristo. E aí Jesus vai falando aqui sobre o reino de Deus, né? E ele manda esses discípulos, em vez de, fala para eles, né? Em vez de eu falar, né, quem eu sou, vamos dizer assim, né? Se eu sou o Cristo ou não, volte até João lá na prisão e fale para ele o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Ou seja, vocês estão ouvindo de mim a pregação do evangelho, que eu estou falando tudo que meu pai me fala, eu falo para vocês. E eu estou curando. Aí ele fala que os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo purificados, os paralíticos estão andando, e ele vai tecendo. Então, eles levam essa palavra lá para ele, né? E aí ele vai falando depois com essa multidão, enquanto os discípulos de João Batista vai até João Batista para falar o que Jesus mandou falar, né? Vocês estão vendo as curas, estão ouvindo o que eu estou falando? Vai lá e fala. Ele continuou falando com a multidão, porque tinha uma multidão ali ao redor dele. Então ele começa a falar que vocês estão agindo como crianças. E aí ele cita, parecendo as crianças que estão nas praças falando: nós estamos tocando, mas vocês não dançam. Nós estamos cantando um lamento, mas vocês não se entristecem. Ou seja, vocês estão brigando por coisa à toa. Em vez de prestar atenção na palavra do Senhor, que foi pregado por João Batista, agora está sendo pregado por mim, né? E vocês não estão crendo, estão agindo como criança. Primeiro veio João Batista, que jejuava e não bebia vinho, e vocês diziam que eles têm demônio. Agora veio o filho do homem, estava falando dele mesmo agora, né? Que come e bebe, e vocês dizem que ele, né, é comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, porque a implicância desse povo era que Jesus comia, bebia e sentava com os pecadores e com os publicanos, né? Mas esse homem, né, que ele está falando dele mesmo, mas ele falava, esse filho do homem que come, bebe e se assenta com os publicanos e com pecadores, a sabedoria nele é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus falava e acontecia. Ele falava do reino e ele mostrava o reino. Ele falava da cura e ele curava. Então depois disso, ele começa a falar dessa cidade. Ai dessas cidades, né, que tem sido realizada a maioria dos seus milagres, e vocês não se arrependeram, ai de vocês, né? E aí ele fala, cita o nome das cidades aqui, que é Corazim e Betsaida, né? Porque se esses milagres foram realizados entre vocês, tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido. Então Jesus estava fazendo muitos milagres naquele local, e essas pessoas, mesmo assim, vendo a cura, vendo os milagres, ainda duvidava que ele era o filho do homem, de Deus, né? O filho do homem com H maiúsculo, né?
o Filho de Deus, e eles ainda não acreditavam no Senhor, estavam vendo os milagres, as coisas ali, ainda não se arrependiam e não acreditavam muitas vezes, né? E ele fala, mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro do que para vocês. Então ele vai falando aqui um monte de coisa, fala de Cafarnaum, que se você pensa que você vai ser levado ao céu, não, você vai ser levado ao inferno. Se esses milagres esses milagres que foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, né, que é uma cidade que foi destruída por Deus, se esses milagres tivessem sido realizados lá, esse povo teria convertido e estariam firmes até hoje, aqueles que criam no Senhor, né? Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo o menor rigor será para Sodoma do que para vocês. Agora os últimos versículos, ele diz que nessa ocasião, né, Jesus começou a louvar ao Pai e dizendo, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, né, os inteligentes, e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Porque muitos religiosos, muitas pessoas estudadas da época, aqueles homens ali que entendiam muito das leis, não estavam compreendendo a mensagem do reino dos céus, não estavam compreendendo a mensagem do Senhor. E ele fala que o Senhor ocultou essas palavras aos sábios e revelaste aos pequeninos, porque tinha pessoas ali, gente, tá um sol muito grande aqui agora, abriu, né? Um solzinho aqui no meu rosto, e se estiver atrapalhando, me perdoe aí. Então Jesus falou que essas pessoas que eram religiosas, que eram sábias, que eram cultos, né, que entendiam muito, não estavam compreendendo a palavra do Senhor, mas o Senhor revelou essa palavra aos pequeninos, aqueles que talvez não tinham estudo, que não entendiam muitas coisas, né? E todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ou seja, ninguém conhece o Filho de Deus, que é Jesus, a não ser o Pai. A não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E há aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, o Pai conhece o Filho, ou seja, Deus conhece Jesus, Jesus conhece Deus, que é o Pai dele. Porém, aqueles que também o Pai quiser revelar. Ou seja, o Filho quiser revelar, na verdade, né? Jesus, ele está revelando essa palavra para nós. Então, nós vamos crer e conhecer no Senhor Jesus. Se nós cremos no nosso coração que a palavra que Jesus estava trazendo nesse momento, vamos trazer por esse contexto. Naquela época ali, Jesus estava falando que o Pai conhece o Filho, apenas o Pai conhece o Filho e apenas o Filho conhece o Pai. Deus conhece Jesus e Jesus conhece Deus, que é o Pai dele. Mas também a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Jesus estava ali pregando a palavra, ouvindo tudo do Pai dele, que é o nosso Criador do céu e da terra, e estava transmitindo aquela palavra para aquelas pessoas. Ele estava falando, então, se vocês crerem, eu sou o Filho, estou revelando para vocês. Eu estou revelando. Então, só que as pessoas precisavam crer, mas as pessoas não estavam crendo. Olha só, ele vai revelar a quem o Filho quiser. Então, se o Filho estava ali pregando, era para todos. Ele estava pregando para os pobres, que aqui fala que que os sábios não compreendiam a palavra do Senhor, que o Senhor ocultou, o nosso Deus ocultou essa sabedoria, essa palavra aos sábios e revelaste aos pequeninos. Os pequeninos eram aqueles pobres que estavam ali. Jesus estava transmitindo a palavra direto de Deus, que ele ouvia de Deus e transmitia. Então, Jesus estava transmitindo para pessoas que não entendiam muito de leis, não eram estudados, não eram famosos, não eram religiosos. Então essa palavra foi oculta aos sábios e estudados. Por quê? Porque eles não quiseram entender, mas estava sendo revelado através de Jesus, por Jesus, para aquelas pessoas que eram pobres e não eram entendidas da lei. Olha que maravilha. Então, se nós cremos no coração, olha só, ele revela a quem ele quiser. Se nós cremos no coração, nós seremos revelados através da palavra. Mas nós temos que ler a palavra, entender, compreender e querer ser revelado por Jesus. De todas as escrituras, tudo aquilo que ele quer dizer para nós, né? E aí depois ele continua falando para as pessoas, venham a mim. Olha só, estava falando para pobres, para pessoas não estudadas, pessoas não religiosas. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados o quê? Das leis, dos pecados, dos problemas, de tanta religião, de tantas coisas, né? Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Essa passagem eu amo, porque vou continuar lendo. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu fico muito emocionada. Então, gente, eu fico empolgada porque é isso que acontece. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu darei descanso para a vossa alma. Olha só, o descanso de Jesus é diferente do descanso do homem. Às vezes nós estamos aí, sim, às vezes não, estamos sobrecarregados com tantas coisas, porque o mundo dita para nós, você tem que fazer, você tem que ter, você tem que comprar. Em outro momento eles falam, isso não pode, aquilo não pode, isso tá fora de moda, tem que ter. Vamos dar um exemplo aqui de coisas materiais que é muito fácil. Você precisa comprar uma casa, aí você compra uma casa, você precisa mobiliar essa casa. Aí você tá namorando, você precisa casar, você casa, você precisa ter filho. E começa a falar um monte de coisa, só que eles querem no tempo deles. Você está velha para casar, está velha para ter filho, está nova para casar, está nova para ter filho. Eles começam a ditar tudo para nós e se nós não percebermos a voz do Senhor, nós caímos nas ciladas desse povo que é usado por Satanás. Então, não tem que nada, nós temos que a palavra de Deus, o que a palavra diz para mim. Não tenho tempo para eu casar, não tenho tempo para eu ter filho, não tenho tempo para eu ter as coisas. O tempo é o tempo de Deus, cada um tem o seu tempo. O Senhor vai fazer para mim diferente do que faz para você. Tem coisa que você tem e eu não tenho, tem coisa que eu tenho e você não tem. E tem coisas que eu estou esperando até hoje e você já teve. Mas vai realizar na minha vida se for a vontade do Senhor. Então, o fardo que esse mundo coloca em nós é muito pesado. E aí eles começam a ditar como está acontecendo muitas coisas no nosso meio. Cada dia que passa, a tecnologia está avançando. Coisas boas vão aparecendo e também coisas ruins vêm com elas, porque o homem não consegue fazer nada perfeito. O homem faz algo que parece bom aos nossos olhos, como é a tecnologia, estou falando com vocês, mas tudo tem um malefício, tudo tem, vamos dizer assim, como se fosse um remédio que tem um efeito colateral, te ajuda em alguma coisa e atrapalha em outras coisas. Então o homem não é perfeito, não consegue fazer nada perfeito. Criador é somente Deus, Deus faz tudo perfeito. Ele nos fez perfeito, fez o ser humano perfeito, até que o ser humano pecou no jardim do Éden, né? A Eva e Adão, então todos nós nascemos contaminados com o pecado, todos nós agora somos defeituosos. Nós seremos transformados, teremos o nosso corpo modificado, santificado, quando estivermos com o Senhor. Então aqui tudo que nós fizermos não será perfeito. O que sair perfeito foi porque o Senhor fez e trabalhou no nosso coração. Então o homem, ele cria muitas coisas, ele faz muitas coisas que são boas, aparentemente são boas sim para nós, como as tecnologias, como muitas outras coisas, os carros, né, as construções mais modernas e tudo, mas tudo isso tem um malefício, tudo tem o efeito, o bom, o lado bom e o lado ruim. Deus não, ele faz tudo perfeito. Então, tudo isso acarreta sobre nós um fardo muito pesado. E ele está convidando essas pessoas ali que são pobres, que não são estudadas, que não são aceitos pela sociedade, pessoas que eram leprosos, pessoas que eram rejeitados pela sociedade, porque a lepra naquele momento, né, sempre foi algo assim que ninguém muito aceita, mas naquela época era muito pior. Então ele estava chamando, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, cansados de doenças, cansados de problemas, cansado da lei, cansado de coisas que as pessoas querem impor a vocês, a eles, né? E agora trazendo para nós também, cansado de tudo aquilo que eles estão falando, que muitas vezes mandava alguém fazer, você tem que fazer, mas eles mesmos não faziam. Então é um fardo muito pesado. A lei, nós nunca vamos conseguir seguir a lei como ela é, porque o Senhor veio para cumprir a lei, mas o Senhor é o Deus poderoso. Ele está trazendo para nós aqui que nós não conseguiremos fazer nada certo se não for através de Jesus, que ouviu as coisas do Pai, está trazendo para nós e trazer para aquele povo naquela época. Então, tentar cumprir a lei certinha, nós nunca vamos conseguir, nós precisamos de Jesus. Então nós vamos acertar, vamos conseguir fazer as coisas certas se nós estivermos em Jesus. Fora dele nós não vamos conseguir cumprir a lei, não vamos conseguir fazer nada de bom. Então por isso que ele convida todas essas pessoas que são rejeitadas e também convidando a nós, todos que estáis cansados, sobrecarregados desse fardo de problemas, de luta, de dificuldade, de coisas que ficam impondo sobre nós, né? Porque pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A nossa alma precisa ter descanso no Senhor, e aí ele fala, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo é uma coisa que coloca em cima dos animais para ligar um animal ao outro, né? Coloca em cima deles, você já deve ter visto aí em carros de bois e tudo, que liga um animal ao outro. Então ele fala aqui que o meu jugo, esse jugo que coloca em cima do animal, né? E agora trazendo para nós, o jugo do Senhor é suave e o fardo que é carregado em cima desse animal
é leve. Então, trazendo para nós o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Então, nós vamos falar assim, mas como assim? Eu não consigo entender, gente, nós não conseguimos entender com a nossa mente material. Mas se nós olharmos para o lado espiritual, nós vamos compreender. Jesus, ele não coloca um jugo em cima das pessoas e um fardo que ela não consegue carregar. Agora, o mundo sim coloca. Eu acabei de citar coisas bem práticas aqui que tem acontecido conosco. Você tem que fazer, você tem que comprar, você tem que aquilo, isso está fora de moda, você tem que mudar, são muitas coisas que são colocadas em cima de nós e que se nós não vigiarmos, nós vamos ficar sobrecarregados. Só que Jesus, ele fala para nós trocarmos o nosso fardo com ele. Joga esse fardo fora, ou melhor, joga esse fardo pesado fora. Para de ficar seguindo essas coisas que o mundo coloca para nós. Né? O mundo fica ditando coisas para nós que você tem que fazer, não pode fazer, tem que comprar, tem que estar na moda, tem que estar fazendo. E isso sufoca as nossas vidas e nós vamos ficando com um jugo muito pesado, um fardo muito pesado, a gente não aguenta. Então nós precisamos entregar isso ao Senhor. Por isso que eu cito que nós precisamos orar todos os dias e entregar os nossos fardos, a nossa ansiedade, a nossa aflição, a nossa preocupação e também os nossos sonhos nas mãos do Senhor. Senhor, faça se for a tua vontade. Se não for, eu vou descansar no Senhor. Se não acontecer, é porque não é a vontade do Senhor. Trabalhe, lute, corre atrás, mas sem desesperar. Porque tem gente que está trabalhando em 2, 3 empregos, não está tendo tempo para orar, não está tendo tempo para ler a palavra, então também não medita nessa palavra. Não entende que o fardo que o mundo coloca sobre nós é muito pesado e Jesus está falando para nós deixarmos esse fardo e pegar o fardo dele. Porque Jesus, quando nós conseguimos assistir alguma coisa, um filmezinho falando sobre Jesus, ou até mesmo na palavra, a gente percebe que Jesus era muito simples. Jesus, ele andava no meio de qualquer pessoa, não tinha frescura com Jesus. Hoje em dia é muita frescura. Para eu ir nesse lugar eu tenho que estar com essa roupa, para eu entrar no lugar eu tenho que estar assim. Tem muitas coisas, isso tudo nos sufoca. E nós que estamos nessa terra, muitas vezes, temos que sim obedecer. Nós não podemos, por exemplo, chegar de qualquer maneira, todo rasgado em um casamento, numa festa chique, porque o povo vai colocar a gente para fora. Então a gente tenta colocar, né, nos arrumar mais ou menos, também cada um na sua condição e vai. Nós temos muitas vezes sim que nos acatar sim essas coisas que são impostas para nós. Mas se nós deixarmos que essas coisas tomem conta da nossa mente, do nosso coração, nós vamos nos tornar escravos, o nosso fardo vai se tornar cada vez mais pesado. E Jesus está falando para nós aceitarmos, pegarmos esse fardo dele, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Meus irmãos, eu empolguei bastante aqui, o vídeo ficou um pouco grande, mas espero ter falado um pouco com vocês daquilo que eu estou entendendo. E vocês comentem abaixo alguma coisa, o que vocês acharam. Vou deixar as referências aqui abaixo para vocês meditarem. Gente, Jesus é simples e Ele quer que nós vivamos uma vida simples. Nós não temos que ficar preocupados com as coisas deste mundo. Vamos ter aquilo que é necessário para nós. Não vamos nos enlouquecer querendo comprar coisas, fazer coisas que não estão no nosso alcance. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos casar, vamos ter filho, vamos fazer tudo tranquilamente, no seu tempo certo, sem desesperar. Entende? Não vamos ficar olhando para que o mundo fica ditando para nós. Vamos olhar para a palavra do Senhor e nós vamos conseguir ter uma vida tranquila. Nós vamos conseguir encontrar paz. A nossa alma terá paz, que é isso que Jesus fala, que nós encontraremos paz para as nossas almas, se nós estivermos ligados nele, ok? Espero ter ajudado vocês. Deus abençoe vocês e tchau!